Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Esquadrão Suicida Provação por Fogo. Esse é o primeiro volume de um novo selo da Panini, que é o DC Vintage, que vai fazer com a DC algo que o Marvel Vintage faz com a Marvel, trazer histórias aí um pouco mais antigas dos personagens em capa dura. Esse Esquadrão Suicida, ele é uma espécie de teste. A série é mais longa, nós temos aqui o primeiro volume, né? Inclusive há na lombada um volume 1, já indica a esperança da continuidade, mas nós vamos ter um outro encadernado, já foi anunciado nesse mesmo selo, que é o Flash, do Grant Morrison, do Mark Millar, que é edição única. O que nós temos aqui? Nós temos uma série que foi muito pedida durante muitos anos. Toda hora eu via. Bom, e o Esquadrão Suicida da década de 80? Né? Bom, começa aí a republicação. Nós temos aqui, essa história, ela é lançada, essas histórias na verdade, né? Porque aqui nós temos 9 edições. Elas são lançadas ali na segunda metade da década de 80, no pós-crise nas Infinitas Terras, momento no qual a DC está relançando, reinventando e atualizando muito dos seus personagens. Com o Esquadrão Suicida ganha uma nova formação e uma nova visão. O Esquadrão Suicida, a galera não sabe, né? Ele não era esse grupo formado por super vilões. Há uma versão anterior que inclusive é mencionada aqui. E nessa série aqui, que o Esquadrão, ele conceitualmente se torna esse Esquadrão Suicida que hoje nós conhecemos. Bom, quem escrevia? O John Ostrander, estou pronunciando aportuguesadamente, não sei se é assim que se pronuncia, né? John Ostrander, e é desenhado pelo Luke McDonnell. Essa edição, ela reúne os números 1 a 8 da mensal do Esquadrão Suicida e o número 14 de Origens Secretas, que mostra como que esse esquadrão surgiu. Essa edição, esse número 14 de Origens Secretas, vai lá, a origem secreta do Esquadrão Suicida, ela é bem interessante, porque ela amarra esse novo Esquadrão Suicida com os esquadrões suicidas anteriores, né? Ela insere na cronologia DC esse novo Esquadrão Suicida. Cronologicamente, ela tem aí sua importância. Bom, a proposta do Esquadrão Suicida hoje já é conhecida. Tivemos até mais de um filme para o cinema, que é a ideia de supervilões, né? Vilões com superpoderes, com habilidades extraordinárias. Eles são utilizados pelo governo, eles são colocados pelo governo numa equipe que vai desempenhar missões, claro, né? Missões do interesse do governo dos Estados Unidos. E, bom, esses prisioneiros, esses bandidos criminosos, né, esses super criminosos, eles terão sua pena reduzida sobrevivendo a essas missões. Eles vão para missões dificílimas, é claro, né? O título Esquadrão Suicida não é à toa. No caso dessa série aqui, o que nós temos é uma pegada mais realista. No decorrer desse vídeo eu vou explicar o que eu quero dizer com realista. Mas de cara a gente percebe que é algo verossímil, né? O governo utilizar os criminosos que têm superpoderes como recurso, né? Bom, num mundo que existe pessoas hiperpoderosas, não é algo assim que surpreenderia muito. O John Ostrander, ele dá um tom geopolítico à sua série. Por exemplo, nós temos aqui um arco em 3 partes que mostra uma certa invasão à União Soviética para libertar uma escritora que está prisioneira do regime, né? Aparece, por exemplo, o Gorbachev, aparece na história. Então, mas essa não é a única história desse tom geopolítico, desse contexto de Guerra Fria. Há outras. Há uma história aqui, por exemplo, que envolve um ataque a um grupo equivalente ou bem próximo ao que seria o Esquadrão Suicida de uma nação inimiga. Aparece aqui. Aqui está toda essa ideia de ataque preventivo, né? A inteligência dos Estados Unidos revelou a existência desse grupo, que supostamente, bom, na história mostra que atacaria os Estados Unidos depois, então há um ataque preventivo, né? Essa ideia está presente aqui. E o que torna assim tudo mais interessante ainda, fora esse contexto geopolítico que é muito bem trabalhado aqui, é o desenvolvimento dos personagens e as relações entre eles. O grupo é muito volátil. Os vilões são vilões mesmo. Nem todos os que estão no grupo são vilões. Há, por exemplo, o Rick Flag, que é o líder, né? E ele não é um vilão, é alguém atormentado pela culpa. Por
algo que aconteceu em uma missão do passado. Mas os vilões, eles são vilões, eles têm interesses próprios, o grupo tem tensões internas, as pessoas têm interesses díspares. Bom, inclusive aparecem assim, psiques fragilizadas. Tem uma edição aqui, que é uma edição que mostra o psiquiatra que cuida do Esquadrão Suicida, que acompanha esse esquadrão. E ele vai explicando personagem por personagem, uma edição muito legal. E os personagens são bem interessantes. Tem, por exemplo, né, a fraturada magia, deixa eu mostrar para vocês, essa aqui que está na capa. Ela é uma mulher tímida que só tem poderes quando uma espécie de segunda personalidade aparece, que como que o contrário da outra personalidade dela. Ela vê essa outra personalidade como uma maldição. Há, por exemplo, o culpado, né, essa pessoa que carrega esse remorso todo, que é o Rick Flag. Há o Capitão Boomerang, o vilão do Flash, que é um babaca, tá, ele é um babaca, assim, ele é racista. Há, por exemplo, o amnésico Tigre de Bronze, que foi um assassino da Liga dos Assassinos. E, assim, é como se aqui nós víssemos as sombras do universo DC, estão entendendo? Há esses heróis icônicos, aí o Batman, o Superman, a Liga da Justiça. Isso aqui é como se estivesse a sombra. A morte, a traição, o grupo sofre derrotas. É um título realmente interessante. E de uma época, né, minha gente, que a DC, como eu falei, estava reinventando e atualizando muitas séries. Muitas séries. É um momento de bastante criatividade para DC esse. A história que eu achei mais legal aqui, repare, isso é uma revista mensal. Então são arcos curtos, one-shots. A história que eu curti mais é uma história de um one-shot. É essa história aqui, na qual aparece o Guilherme Hell. Bom, uma versão aí do Guilherme Tell. É um super-herói, um vigilante urbano, lembra bastante o Batman. E essa história, ela mostra usos nefastos do heroísmo, né, desse super-heroísmo, desse vigilantismo. Esse super-herói aqui, eu creio que não é spoiler assim, dizer isso, aparece logo no início, ele é racista, ele é mais do que racista, ele é nazista na sua identidade secreta. E na sua atuação como super-herói, por exemplo, se ele há bandidos brancos e negros cometendo o mesmo crime, ele prende os negros, entrega os negros para a polícia e tenta cooptar os brancos para uma instituição, para uma organização supremacista. Ele tem essa coisa de implantar o fascismo, o nazismo nos Estados Unidos. E a sua faceta super-heróica é um instrumento para isso. É uma história simples, mas que lida com temas complexos de um jeito bem interessante. Afinal de contas, né, como derrotar símbolos e ideias nesse contexto da opinião pública. O Esquadrão Suicida tem que lidar com esse problema. É o tipo de título, esse do Esquadrão Suicida do John Strander, que ele serve para colocar o dedo na ferida e mostrar, gente, o mundo é complexo. O mundo é bem complexo. E essa complexidade do mundo, ela aparece muito com a Amanda Waller. Gente, a Amanda Waller hoje é a personagem mais que conhecida no universo DC. E a Amanda Waller foi a criadora desse Esquadrão Suicida. Nessa edição de abertura, nós vemos como que a origem da Amanda Waller, o que fez a Amanda Waller se tornar quem ela é. Ela é uma pessoa que sofreu muito, né, sofreu de perdas brutais e deseja tornar o mundo mais seguro. E obedece uma lógica dos fins justificam os meios. E aí vem a questão, né? Até onde se pode usar demônios para combater demônios? Até onde se pode agir como um demônio para combater demônios sem se tornar um demônio? Estou usando esse exemplo extremo, mas é para pensar, né? É aquilo que o Nietzsche já dizia, né? Que quando nós olhamos para o abismo olha para a gente. Quando você olha para o abismo olha para você. Como agir do mesmo jeito que, não vou dizer do mesmo jeito, mas como usar instrumentos parecidos com os dos maus sem se tornar mal. E na verdade, como não usar esses instrumentos sem ser ineficaz, né? Isso aparece aqui. O Esquadrão Suicida é uma obra, esse John Strander, muito no sentido maquiavélica, assim, não maquiavélica porque é má, né? Mas no sentido de que ecoa Maquiavel. O Maquiavel, ele adotava uma postura realista, né? Como eu falei no começo, eu ia explicar o que eu estava dizendo como realista. Realismo para o Maquiavel, no Maquiavel, perdão, né? Não estou dizendo que ele usava a expressão realista, né? Mas realismo para o Maquiavel é o seguinte, né? É tratar as coisas como elas são e não como elas devem ser. Você está querendo explicar
como que as coisas são na realidade, não como elas devem ser. O Esquadrão Suicida é realista na medida em que ele busca mostrar como as coisas seriam num mundo como o nosso, que existissem super seres. E como é que nas complexidades políticas, nas complexidades econômicas, nas complexidades ideológicas, nas complexidades interacionais, assim, das interações, como é que isso seria nesse contexto de superpoderes. Isso aparece bem aqui, né? É realista na medida em que busca mostrar como seria esse mundo, né? Não como esse mundo deveria ser. Talvez a gente possa pensar a Liga da Justiça é como deveria ser, o Esquadrão Suicida talvez como as coisas fossem, né? É um pouco isso. E, gente, é realmente uma série bem legal. E a segunda metade da década de 80, ela tem, vou chamar assim, de bombas nucleares, né? Nesse contexto de desconstrução dos super-heróis, como o Watchmen, o Cavaleiro das Trevas, que insere nesse contexto de super-heróis certos tons de cinza. Esquadrão Suicida merece ser lembrado nesse contexto também, né? Merece ser lembrado e talvez celebrado nesse contexto, como Watchmen, como o Cavaleiro das Trevas. Estou dizendo que é uma obra no mesmo nível que as outras? Não, essas outras são mais intensas. Esquadrão Suicida é mais simples, mas Esquadrão Suicida é uma revista mensal, minha gente, é uma revista mensal. Foi uma revista que levou adiante elementos que essas obras mais, merecidamente mais, provavelmente, celebradas, trabalharam, né? Isso era mês a mês trabalhando esses tons de cinza no universo DC. A arte do Luke McDonnell tem uma pegada mais genérica, tá? Não é das artes mais inspiradas. Mas acho que o roteiro é tão legal, assim, embora simples, é tão bom que não compromete. Gente, como eu falei, né, esse aqui é um momento excelente da DC Comics, assim, né? É uma fase de muita criatividade. E eu faço votos que essa série continue, né? Tomara que isso venda e que a gente tenha aí os volumes 2, 3, né? Que isso vá até o final. Bom, de todo modo, pessoal, se eu pegar esse encadernado, dá uma experiência completa? Dá, né? Aqui os arcos fecham aqui nessa edição. Então, assim, se não sair mais nenhuma, aqui a gente teve um gostinho, né? Tem uma experiência de certa completude. Mas é bem legal, isso aqui é bem legal. E como eu disse, né? Trabalha desde certo contexto geopolítico até as interações entre as pessoas, né? O Aristóteles, ele tinha uma ideia de que só existe amizade na virtude, né? Na verdade, a amizade verdadeira só dá entre virtuosos, eu ia falar viciosos, né? Entre virtuosos. Aqui, né? Será que a amizade, né, entre vilões, né? Será que, né, a amizade entre vilões, será que ou melhor, né? Será que esses vilões vão descobrir virtudes que possibilitem a amizade, se a gente for pensar como Aristóteles? Enfim, aqui eu já estou viajando um pouco, mas é um quadrinho que realmente, na sua simplicidade narrativa, traz questões complexas, traz questões interessantes. É um grande lançamento, está aí nas minhas melhores leituras de setembro, né? Mas é isso, minha gente. Bom, gostou do vídeo, você já sabe, né? Curte o vídeo, comenta, compartilha. Se inscreve no canal se tiver chegado por agora. Tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Comento Marvel, DC, Bonelli, Disney, quadrinho franco-belga, quadrinho brasileiro. Eu vou deixar o link da Amazon na descrição, caso você vá fazer uma compra nessa loja. Se você usar esse link, você ajuda demais o canal, né? Esse link que permite o canal continuar, né? Permite o uso de equipamentos, me permite gravar cada vez mais, espero eu, melhores vídeos para vocês. É o link da Amazon, é o link da Panini, né? Fazendo suas compras, gente que salva esses links, inclusive, para não esquecer de usar na hora que for fazer a compra. Ajuda muito, gente, ajuda muito, né? É o que realmente são vocês que financiam a parada, vamos colocar assim. É o que permite a continuidade, né? Jabás feitos, paro por aqui. Valeu por ter assistido, abração e até o próximo vídeo.